caso chocante. Um homem anêmico foi carregado em um pau de arara pela Polícia Militar de São Paulo depois de supostamente roubar uma caixa de bombons. O que leva uma sociedade a tal ponto? Vamos ouvir aí o padre Lancelotti. O que foi que ele fez não justifica esse tipo de tratamento. Basicamente, o que aconteceu foi isso aqui. A gente tem vídeo dessa cena, mas eu não vou mostrar porque é um vídeo, assim, realmente pesado. O cara tá literalmente dando gritos de dor enquanto ele é carregado ali. Não é algo que seja muito bonito de se ver. Por que que o cara foi carregado daquele jeito? Porque ele supostamente furtou 2 caixas de bombom. E eu digo supostamente aqui porque a gente sempre diz, né, no jornalismo, para garantir, quando a gente tá falando, sei lá, de um presidente das câmaras de deputado que supostamente estava envolvido em corrupção passiva, a gente coloca, ou supostamente usa o subjuntivo para se proteger, né, de eventuais processinhos, e sempre com a justificativa não. Enquanto não for tramitado e julgado, a gente não deve afirmar. Então não vamos afirmar no caso do homem negro pobre aqui também, né? Vamos tratar igualmente todos aí. Ele teria roubado essas 2 caixas de bombom lá na Vila Mariana, um bairro chique de São Paulo. Foi levado pela polícia para uma unidade de pronto atendimento, onde foi constatado um quadro de anemia. Então, a gente não tem como saber se é por fome ou não, mas a gente sabe que as condições de vida que essa pessoa vivia com certeza não eram boas. Junto com ele foram presas outras 2 pessoas, incluindo um adolescente que, segundo o próprio boletim de ocorrência feito pela polícia, estava em situação de, aspas, completa vulnerabilidade social. Então a gente está falando aí de, assim, tipo, de realmente gente que estava em uma situação muito difícil e roubaram aí 2 caixas de bombom. Daí, aquela ação da polícia carregando o cara daquele jeito foi filmada e, de acordo com o padre Júlio Lancelotti, que foi uma das pessoas que ajudou a divulgar esse caso, o cara que fez a filmagem foi intimidado pela polícia. Chamou muita atenção que quando o rapaz estava filmando no segundo vídeo, ele mesmo amarrado e jogado no chão, ele diz para ele: cuidado porque eles vão prender você também. Eu achei assim muito tocante que ele foi solidário com o rapaz que estava filmando, dizendo para ele: toma cuidado porque eles vão te prender. E ele foi intimidado e foi obrigado, o rapaz que gravou, a ir na delegacia, ficou a madrugada toda na delegacia e ele perguntou para a escrivã, porque os PMs disseram: você gravou, agora você é obrigado a ir para a delegacia. E a escrivã orientou e disse: não, você não é obrigado, eles que te trouxeram. Então, é uma truculência, uma intimidação que é permanente e que deve ser superada. Daí a gente viu ali, né, um trecho de uma entrevista ao UOL. O Chico Alves, um dos jornalistas ali, lembrou do caso de políticos, empresários ou envolvidos em crimes de milhares, milhões de reais que não foram sequer algemados porque ser algemado seria humilhante. Daí uma pessoa pobre, negra, vai lá, rouba 2 caixas de bombons e é carregado daquele jeito. Ele perguntou pro Lancelotti: isso aí não é racismo? A relação é também uma demonstração de um racismo estrutural, uma vez de ser um jovem negro. Até a gente considera, e tem várias pessoas que comentam no vídeo, mas o que foi que ele fez? O que foi que ele fez não justifica esse tipo de tratamento. Isso mostra uma aporofobia, uma pobrefobia, um racismo estrutural. Ele fala ali de aporofobia, né? Um termo que eu conheci através do Lancelotti, que seria basicamente, né, o medo, a repulsa a pessoas pobres, né? Que é uma coisa que é um preconceito de classe, que é uma coisa que a gente não... existe muito aqui no Brasil e a gente não fala o suficiente disso. Se ele tivesse que ser imobilizado, a Polícia Militar tem técnicas de imobilização da pessoa, de contenção, e isso não deve ser feito de uma forma violenta. E é isso aí, né? Porque mesmo se você disser, ah, não, ele corria risco de reagir, escuta, mas é aquela técnica que a polícia usa, né? E fica a pergunta, será que se fosse uma pessoa branca, uma pessoa de classe média, seria esse o tratamento? Tem alguns componentes que eu acho que são indo do macro para o micro e são bem complicados.
nessa questão. Eu acho que a primeira questão que o próprio padre falou é a questão desse racismo estrutural, e que você também citou, Sofia, que é essa história do tratamento diferente entre o branco e o negro, e entra a aporofobia, então o pobre é tratado diferente do rico também. E jamais você pegaria uma situação como a que a gente está vivendo aí, assim, jamais, em hipótese alguma, qualquer pessoa, nenhuma pessoa, poderia ser tratada daquela maneira. Jamais, assim, é uma coisa civilizatória. Se nós queremos viver numa civilização, dizemos que estamos vivendo num país democrático, ninguém deve ser pego e arrastado, assim, como se fosse um animal, como se fosse sabe? Não dá, gente, não dá. É um negócio que não dá e que denota o quanto que a polícia aqui de São Paulo, e também em outros lugares, é um fenômeno geral, infelizmente, da polícia brasileira, tem um tratamento, assim, que beira o grotesco em relação aos mais pobres. Só que aqui em São Paulo esse fenômeno se agrava pelo fato de que a zeladoria da cidade, a gestão da cidade e a questão dos moradores de rua de São Paulo está mais grave do que nunca. São Paulo hoje é uma cidade que tem um caixa de 35 bilhões de reais. E é uma cidade que lá no começo do governo Haddad tinha uma dívida de 70 bilhões de reais. Daí o governo Haddad entrou com um processo contra a União. Essa dívida caiu para 28 milhões, 27, 28 milhões de reais. Já foi um benefício. A cidade de São Paulo ganhou aí um bom respiro para começar a investir. Daí veio o governo Dória. E depois do governo Dória veio o Bruno Covas, né? Quando o Dória saiu para ser governador. E depois do Bruno Covas veio o Ricardo Nunes. Nesse período, além das questões relativas à arrecadação, que durante a pandemia em especial, você teve aí um certo refresco nas contas públicas, por mais que isso pareça contraditório para estados e municípios, a União ajudou bastante, então estados e municípios tiveram um certo refresco nas contas públicas, boa parte deles, especialmente os maiores, mas você também tem a questão aqui que a Prefeitura de São Paulo tinha entrado num acordo com o governo Bolsonaro em relação ao Campo de Marte, que era um tema que se arrastava aí há quase 100 anos, quase 100 anos se arrastava, que é quando a aeronáutica tomou conta do Campo de Marte. E isso gerou mais alguns bilhões, assim, esse cerca de 30 bilhões. E hoje a prefeitura tem isso em caixa. Só que a prefeitura, no momento, tem o maior caixa da história da cidade, ao mesmo tempo em que tem o maior número de moradores de rua da história da cidade. Essa conta não fecha. Não há nada que justifique essa ação que não seja ou a aporofobia do padre Júlio Lancelotti, ou uma noção higienista de sociedade paulistana, ou a tentativa de sufocar o pobre mesmo. Não tem nada que justifique. Não tem nada. E agora, especialmente nos últimos meses, né, numa parceria aí entre prefeitura e o novo governo estadual, você tem tido muitas operações da polícia nessas áreas em que você tem moradores de rua. Então é um fenômeno que está sendo denunciado, inclusive pelo padre Júlio Lancelotti, que é o espalhamento das cracolândias. Se antes você tinha um fluxo da Cracolândia concentrado em um lugar só, que era um negócio grande, enorme, agora você está tendo ações constantes da polícia e essas pessoas estão se espalhando por N áreas da cidade,
E quando você espalha essas pessoas, você tem dois efeitos muito sérios. O primeiro efeito é que elas se tornam mais invisíveis ainda do que já eram. Então, se elas já eram invisíveis num contexto de uma Cracolândia, por exemplo, agora elas são ainda mais invisíveis, porque elas não estão agindo coletivamente, elas estão quase por si próprias. E isso gera uma segunda coisa, sendo mais invisíveis, elas ficam mais vulneráveis. Porque, querendo ou não, nesses grupos você ainda tinha uma certa ação ali de ajuda mútua, você tinha grupos diversos ajudando ali. Agora você não consegue achar essas pessoas que estão vulneráveis individualmente. Daí você gera situações como essa daí, do cara que vai lá e furta supostamente 2 caixas de bombom, porque provavelmente ele não tinha mais nada o que comer e estava numa situação de desespero. E daí ele é tratado dessa forma pela polícia. Então, eterniza-se um ciclo: invisibilização, vulnerabilidade, repressão, que gera mais invisibilização, mais vulnerabilidade, mais repressão. Por isso que eu dei toda essa explicação. São Paulo hoje está vivendo esse ciclo de invisibilizar os pobres, que são muitos, os moradores em situação de rua são muitos. O padre Júlio Lancelotti, ele não deveria ser famoso. Ele é famoso por causa da crise humanitária que São Paulo vive. Ele deveria estar na sua comunidade, cuidando lá dos seus das suas obras sociais e tal, que já seria ótimo. E ele continuaria sendo uma grande pessoa. Mas ele não deveria ser famoso. Ele é famoso porque São Paulo vive essa crise humanitária que vive hoje. E vive essa crise humanitária que está sendo agravado por esse ciclo de repressão que provoca o espalhamento, que provoca mais invisibilização, que aumenta a vulnerabilidade, e isso vai provocando mais repressão lá na frente, e daí você tem um ciclo em que só tendem a piorar as coisas. Só tendem a piorar, infelizmente.